Boa tarde a todos. Eu quero primeiro agradecer as palavras da Simone e o convite que eu recebo de Rosângela de Mel, representando as instituições que estão tornando possível essa experiência desse curso de especialização. E, consequentemente, para mim é um privilégio falar sobre um tema que eu gosto muito. Aí ela me falou, começa leve, então já nem vou fazer prova, né? Ia fazer uma perguntinha, mas não, vamos lá, né? Pois então, falar sobre esse curso que também eu estou me familiarizando com ele, é importante contar isso. Então, você vai se apaixonando pelo desenho dele e pela potência que tem. E por que eu vou dizer que ele tem potência? A Simone não deu um destaque importante para mim, porque eu trabalho na Faculdade de Educação da Unicamp, mas, na verdade, a minha formação é na saúde, eu sou enfermeira. E aí eu fui me enveredando pelos caminhos da avaliação, não é? Fui descobrindo, acertando, errando, mudando um pouco a forma de olhar o fenômeno. Portanto, aí que eu me encontro nessa imagem, olhando o fenômeno da avaliação e admitindo que, mais do que temer a ele, e geralmente a gente não gosta da avaliação, né? A gente tem receios de avaliar injustamente e, pior, de ser avaliado injustamente, é pior ainda, né? Pois, na hora em que eu aprendo um outro olhar para esse fenômeno, possivelmente eu consigo ensiná-lo diferente também. E aí eu acho que é segundo motivo de alegria, porque são poucas as iniciativas que olham para as escolas técnicas do SUS, né? Enquanto o espaço que, na verdade, permite a capilarização de uma política importante. E, às vezes, nós, da universidade, até falamos mas conhecemos muito pouco sobre vocês. Então, quando vocês vêm até aqui e vão conosco partilhar da construção desses novos olhares, há que existir um pouco que a mesa tentou traduzir, ou pelo menos me tocou bastante, que não se trata de um curso que vocês vêm buscar um certificado apenas. Claro que ele é muito importante. É muito importante, um curso de especialização para muitos professores que estão enraizados ali no território, nem sempre com oportunidade de poder atualizar suas reflexões, etc. Mas, eu diria, esse curso ele tem uma conotação diferente, porque não é uma apropriação privada de alguma coisa que eu aprendo. É o que eu faço com aquilo que eu aprendo. Razão pela qual, insistentemente, vocês verão os orientadores, os tutores, enfim, dizer, volte e olhe sempre do lugar onde você está, no território. O que é que você vai fazer a partir daquilo que você aprendeu e ensinou. E por ter aprendido e ensinado a nós, poderão também ensinar aos trabalhadores que estão ali, nas escolas, para que eles possam também pronunciar uma forma nova de cuidar. Não é? Então, essa intencionalidade vai percorrer o curso nos seus diferentes textos e, às vezes, ao final da obra, possivelmente ela retratará um pouco mais da realidade de vocês. Por isso que eu acho que o convite dessa autoria múltipla, plural, ela é muito importante. Quer dizer, vocês não vêm só como estudantes, só como especializandos, mas vêm como profissionais engajados na sustentação de uma política que visivelmente corre risco. Então, não é pouco esse curso nesse momento. E, por isso, a insistência. Não vai ser um curso que a gente faz mais ou menos, porque, provavelmente, o que os trouxe aqui é esse engajamento visceral com a questão da formação dos trabalhadores em saúde, não é? Próximo. E aí, nós vamos perceber que há formas e formas de enfrentar a questão avaliativa. Uma muito tradicional, que, na verdade, a gente percebe que ela não traz tanta contribuição aos processos. Ela quase que faz com que a gente não goste da avaliação e até entenda a avaliação como um mal necessário, de vez em quando. Se eu pudesse, eu não teria, mas tenho que fazer. Quando eu trabalho numa outra perspectiva, eu vou usar a avaliação, eu vou colocá-la a serviço de uma outra intencionalidade, é usá-la para que as pessoas aprendam mais. E não para que eu possa simplesmente, do lado de fora, medir se deu certo ou não deu.
E eu acho que esse é um processo interessante, né? Quando também existe no movimento do observatório a ideia, fizemos uma ação, ela gera determinada repercussão, e eu vou tentar até perceber, no nível de quem está ali mais enraizado, quais foram as mudanças que ocorreram, que repercussões que tiveram, que impactos ter existido uma política pública que olhou para esse cenário, não é? Que impacto teve? E, possivelmente, se busca aí construir, né, indicadores que digam, olha, esse curso fez diferença na vida das pessoas e, por meio delas, nos territórios em que elas atuam. Percebem? Então, nós vamos trabalhar com 2 paradigmas. Uma avaliação a serviço desta emancipação, desse comprometimento, dessa implicação com a coisa. Então, próximo, por favor. Nós vamos perceber e ter sempre na nossa reflexão qual é a vocação desse curso, o curso que vocês vieram fazer. É importante que, de vez em quando, se perguntem por que eu vim até aqui mesmo? Né? Que qualidade este curso pode e deseja induzir? E aí é uma questão importante. A avaliação é uma categoria que gera movimento e tem uma força indutora muito forte. Geralmente, as políticas têm usado mal a avaliação. Muito mais fazendo olhar resultados ao final e muito menos valorizando os processos, que é onde se engendra a qualidade. Mas eu tenho que prestar atenção nesse processo, então, para que ele, ao mesmo tempo em que é cuidado, a gente saiba que ele tem que atingir metas, inclusive algumas vezes mensuráveis, e que permitam espelhar as nossas boas intenções, para que elas não se percam simplesmente em intenções, não é? Então, a força indutora da avaliação, neste curso, ela vai ser tomada jogando em favor das coisas que a gente quer produzir, para ter um cuidado diferente, para ter um processo que atenda aos usuários de uma forma mais digna, mais comprometida, e para que instrumentalize os trabalhadores por meio de mediações que os docentes fazem com este olhar. Então, a grande questão é, para que serve esse curso, que qualidade ela quer e que protagonismo cada um de vocês, de nós, precisa ter para atuar no local, no cenário, no território. Então, eu insisto de novo aí, não é só uma palavra, eu não vou apenas saber para mim. Eu gosto muito de um pensamento que um colega da Unicamp fala, que ele diz o seguinte, não, é Pedro Gorgin o nome dele, não basta que eu estude, eu aprenda, para ter sucesso individual no meio da miséria humana. Na verdade, a gente vem aprender para colocar esse conhecimento em favor de uma vida mais decente. Então, é uma tônica que o curso vai ter. E, provavelmente, nas relações entre tutores, articuladores, entre os cursistas, entre vocês, e aí é uma questão importante, que vocês precisarão, mais do que falar da importância do coletivo, é viver o coletivo nesse curso. Não achar que dá para fazer sozinho. Sozinho até dá, mas não tem graça. Não foi para isso que ele foi pensado. Então, nós vamos o tempo inteiro perguntar o que eu quero fazer, como é que eu faço isso melhor com os outros, em relação, em rede, imbricado, para que eu possa, na verdade, saber por que eu estou avaliando, para quem e para quem, para produzir exatamente o quê. E essa não é uma questão filosófica banal, ela é fundamental. Aí, de novo, eu vou um teórico da avaliação, Perrenoud, que ele diz, 3 verbos são importantes, 3 condições são importantes, não são nem verbos, para poder avaliar bem. Ele diz, há que existir dentro de cada um de nós uma visão do arquiteto, aquele que pensa, aquele que concebe a casa que a gente quer morar. Ele imagina uma casa. Mas se ele ficar no plano da elucubração, simplesmente, né, abstrata, essa casa não vai. Então, ele precisa ter dentro de si um mestre de obras também, que é quem sai daquela reflexão mais abstrata, daquele desejo quase que intocável, e ele vai à luta, vai à prática, mexe, põe a mão na terra,
faz a coisa, se lambuza daquilo, e ele pega e constrói, na luta, no sofrimento, na dor, errando, aprendendo, admitindo que aquilo não foi a melhor escolha, consertando, não é? Até que fique o mais próximo. Mas ele diz ainda, não basta que ele seja arquiteto nem mestre de obra só. Tem uma hora que ele tem que ter dentro dele, na mesma pessoa, o filósofo, que para e pergunta, para que mesmo? Qual é o sentido disso que eu estou construindo? E esse movimento vocês devem se perguntar, por isso perceberão que a proposta do curso vai muito na direção o tempo inteiro de convidá-los à reflexão. Onde eu quero, por que eu quero, o que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo essa minha inserção e qual que é o sentido disso. E vão avaliar a sua relação como estudante de um curso, mas como profissional numa determinada área, e vão perceber que a avaliação, mais do que simplesmente a avaliação das aprendizagens que ocorre no nível da sala de aula formal ou virtual, ela hoje ganha uma outra dimensão muito importante, que é a avaliação institucional, que é no âmbito das escolas, no âmbito dos coletivos, onde eles passam a ter uma força para poder enfrentar o que as políticas públicas requerem, exigem, e para contestar também políticas públicas toda vez que elas não fizerem sentido. Então, quem faz isso é no âmbito da escola, do processo. E nós estamos avaliando aí também essa dimensão no curso, não é? Não é só o que vocês aprendem, é como essa escola, esses grupos, esses coletivos, olham para as suas realidades e produzem intervenções consequentes e são objeto e sujeitos da avaliação, para definir quais são os problemas que requerem atenção e para os quais vocês se colocam à disposição para poder intervir e mudar e transformar essa realidade dentro de um processo historicamente possível. Isso, então, é o que vai determinar o peso da balança. Eu falava em 2 paradigmas. Se eu optar por um que entende a avaliação como algo neutro, que eu vou lá, meço, não me contamino, não olho, que trabalha com uma concepção de avaliação, aliás, de qualidade, utilitarista, mercadológica, certamente a forma de eu avaliar o caminho, o foco, será outro. Se eu trabalhar com uma visão de qualidade comprometida com os interesses da sociedade, com os interesses, os direitos dos usuários, eu vou trabalhar uma perspectiva de dizer se esse curso ou não cumpriu bem o seu efeito, e eu dentro dele, numa perspectiva mais emancipatória, não é? Inspirado no referencial da qualidade social e da formação humana. Então, portanto, também não é uma formação em saúde que se esgota no tecnicismo, uma perspectiva instrumental. E isso é importante porque é para nós, mas é também para os técnicos de saúde que a gente forma. Não tem como você dizer, não, para mim eu acho que eu não quero mais assim, mas para eles está bom. Não está bom. Porque são eles que dão a feição, né, humana, a ética da relação, que encontram e promovem as relações de acolhimento, de vínculo. Não é assim? Então, nós temos também como um grande desafio olhar a forma e se confrontar com a lógica tecnicista que muitas vezes as escolas, em geral, provavelmente não a de vocês, mas as escolas que cuidam desses segmentos, têm, na verdade, tido com muita constância, entendendo que aquilo não é necessário para eles. É necessário. E quem fará as mediações seremos nós, vocês e nós, cada qual nos seus espaços de inserção. Isso é que vai jogar o peso da balança. Não é? Vejam que a lógica, pode clicar mais um, de avaliação que a gente conhece é essa expressão carregada meio de terror, de exclusão, não é? Pautada muito na comparação, na classificação, no descarte das pessoas, na interiorização de um sentido de hierarquização, quem é melhor, quem é pior, e, portanto, que ela não se dá muito bem com práticas participativas. Por quê? Geralmente ela é pautada por uma verticalidade. Quem sabe, quem não sabe. Portanto, não sabe nada, fica quieto e aprende. A proposta do curso nega esse referencial. Ela não quer mentalidades, subjetividades submissas, amedrontadas, silenciosas.
Ela não quer nem no curso e não quer que se propaguem, reproduzam isso nas outras realidades. Para isso, ela convida os atores para recuperarem a voz e para pronunciarem o mundo. Não é? Essa é uma lógica hegemônica. A avaliação é isso. Pode falar o que quiser, mas ela está impregnada como segunda pele em cada um de nós. É medo. Provavelmente vocês estão todos me avaliando também. Eu também não estou confortável, não é? Porque você espera cumprir a contento. Só que essa é uma questão fácil. Eu termino, deu certo ou não deu. Agora vocês vão construir uma relação. Então, firmar as bases nessa compreensão de avaliação ajudará muito aqueles conhecimentos não tão amigáveis, às vezes distantes um pouco, se tornem possíveis. Porque eles serão examinados com parceiros diferentemente situados, mas comprometidos com o mesmo desejo, que é de produzir aprendizagens densas, que ajudem não a cada um individualmente, mas a cada um no uso de si próprio no lugar onde atua, para produzir mudanças para aquele que não está nas escolas, que é a sociedade. E que precisa dessa revolução, dessa forma, dessa inversão de sinal para a equação funcionar melhor. Próximo. Tem luz no fim do túnel? Claro que eu acho que sim, né? Porque senão nós não estaremos aqui, né? Com certeza, a Fiocruz, a Educasaúde, o próprio Ministério não demandaria alguma coisa num dado momento, e que coincidiu de ser possível, né? Interessante. Como vocês não teriam saído também para enfrentar, durante um ano, um trabalho que deve lhes tornar possível e gerar prazer também. Agora, para que essa luz no fim do túnel apareça, não é uma obra do Espírito Santo que vai descer sem nenhum investimento. Simplesmente porque a gente está de boa vontade. Tem muito trabalho atrás disso. E aí eu vou me inspirar um pouco no Boaventura Santos, que eu gosto muito, porque ele costuma dizer assim: quando eu não concordo com o estado de coisas, seja lá o que for, eu digo um não. Isto não faz sentido para mim. Mas ele diz: quem diz um não tem que produzir um sim alternativo. Porque na educação e na saúde, ao não, eu não posso contrapor com o nada. Faz sentido? Por isso que aparece muito essa ideia do ainda não. E o ainda não é o futuro que eu construo fazendo junto. Então, não adianta a denúncia, a indignação, a crítica desdentada. Você fala entre os pares, mas você não muda, você não se oferece ao jogo, você não assume protagonismo. Então, essa mudança, Boaventura fala, ela é condicionada pelo desejo da utopia. É o entre dois, eu não estou aqui mais, eu não quero, isso não faz sentido, e eu atuo individual e coletivamente e institucionalmente, tanto quanto possível, para mudar essa realidade. E ele diz, por que eu faço isso? Porque eu sou tomado de um realismo desesperado, de uma espera que se permite lutar pelo conteúdo da espera. Recuperar a esperança significa, neste contexto, alterar o estatuto da espera, tornando-a simultaneamente mais ativa e menos ambígua. Veja aí que Freire também usa, não é o verbo esperar, mas é o verbo esperançar. E faz todo sentido, neste momento, a gente entender que, para eu alterar o estado de coisas, eu vou ter que ser mais ativo e menos ambíguo. E a avaliação, como é carregada de poder, ela tem a possibilidade de fazer enxergar, vir à tona, outros valores, que aquele modelo anterior não dá. Ele passa muito mais uma ideia de submissão, de controle, de disciplinamento, de docilização, que nos afasta de uma visão de uma formação mais cidadã para todos nós, na condição de homens e mulheres do nosso tempo, não é? E aí nós vamos, então, pensando o que seria uma avaliação sob medida, do tamanho certo. Ela tem uma clareza bastante grande, pode clicar, que existe uma realidade. Esta é a realidade que eu atuo. Seja minha, seja da minha escola, não importa, seja do cenário político, eu tenho que saber aonde estou. A realidade dos estudantes que eu lido,
Eu tenho que saber a realidade dos serviços em que eu atuo, eu tenho que conhecer, ou pelo menos perceber que é dali que eu parto, é da realidade. E eu tenho uma visão de realidade desejada, que alguns autores têm chamado qualidade negociada, ou seja, se combina. Qual que é a imagem de futuro que a gente tem? Quais são as forças que nos fazem querer entrar no jogo e fazer diferença? Mas discute-se isso coletivamente. Esse pacto coletivo ele é importante porque o combinado não é caro. Então, quando você começa a delinear qual é a qualidade que você está lutando, e provavelmente o curso, quando avalia o curso, e não vocês individualmente, mas a proposta do curso, ela vai perceber se aquilo que ela definiu como indicadores de qualidade e de êxito são alcançados ou não. Não é? E a avaliação vai estar a serviço disso, de fazer essa realidade que a gente não quer, que ela não nos satisfaz, se aproximar tanto quanto possível dessa pela qual a gente luta. Se você pensar na sala de aula, é a mesma coisa. Eu sei onde eu estou, eu sei como é que eu trabalho as coisas para que eles aprendam e eu sei o que eu quero que eles aprendam. Se a gente admitir que nós estamos alargando o horizonte do que eles devem aprender, isso nos coloca na condição de professores revisitando práticas, também tendo que nos interrogar quais têm sido as lutas que a gente tem desejado enfrentar. Não é? Então, essa imagem de futuro é importante na avaliação. Não adianta eu querer discutir com que instrumento que eu avalio, se eu não souber onde eu quero chegar. Esse é o grande embate. Então, nessa proposta, o que eu tenho como uma pretensão explícita ou não? Eu estou pensando em mexer, em tocar, em afetar a formação de professores que estejam comprometidos com a educação profissional de nível médio, que estejam situados nas escolas técnicas e que possam colocar essas escolas cada vez mais sintonizadas e fortalecidas para cumprir o papel social com o qual elas foram desenhadas. Nós temos como uma outra imagem de futuro afetar e qualificar os trabalhadores que estão passando por essas escolas e que são a expressão viva de quem faz a saúde. Na verdade, se você pegar proporcionalmente, numericamente, a cara do sistema passa por aqueles que são formados nas escolas. Não é fato? Pois, só que quem os forma somos nós. Então, nós temos que visitar de que forma nós estamos formando. Mas nós temos que alargar isso de tal forma que eles possam atuar de maneira implicada com os princípios do SUS. Então, não é entender o SUS como um jargão, mas compreender que a forma como eles estão nos serviços, nos cenários, atuando, olhando, pensando, contribuindo, é que pode fazer com que isso seja real, que possa ter um pouco as características dos princípios que são teoricamente anunciados que o SUS deseja. E ainda, por último, quer dizer, a imagem é essa, eu quero professores que ajudem a formar os trabalhadores, mas eu quero que eles produzam um cuidado humanizado, redes que possam trabalhar de uma forma da integralidade, enfim, eu quero mudar lá na outra ponta. Por isso que eu insisto, o curso não é para a gente, é para que a gente faça melhor o papel que a gente ocupa no determinado território e que vai atender a quem está lá fora e que muito pouco é ouvido sobre o que ele espera do profissional e do trabalhador de saúde que cuida dele. Mudar a cara passa por aí. E a avaliação de um curso dessa natureza não pode simplesmente saber se você sabe ou não o conteúdo, mas como você usa esse conteúdo, como você usa as suas práticas, como você usa os saberes para produzir mudanças concretas. Vejam, esse é um curso que responde a uma política pública. É dinheiro público que está apostado em cada um de nós para que a gente faça a diferença. Eu não posso fazer de conta que eu estou fazendo o curso. Como um tutor não pode fazer de conta que é tutor. Não é mais um curso, é um curso que tem repercussão na vida de nós, usuários do sistema, não é? Então, nós vamos perceber que nós estamos falando de funções finalísticas. Pode clicar. As funções finalísticas em saúde estão longe daquilo que a gente quer. Mas já existe um disparador para construir essa página. Eu quero qualidade social, ou seja, não é o que o mercado quer.
É o que as pessoas, homens e mulheres desse Brasil, precisam. Alarga isso, né? Porque senão a gente naturaliza, só fala em mercado, em competição, em individualismo. E como é que a gente vai fazer esse trabalhador pensar e se comprometer com isso? Nós temos que ter e produzir competência técnica, é claro. Me lembro uma vez, numa oportunidade muito feliz que eu tive de ouvir Paulo Freire, e ele dizia, num curso da saúde da PUC de Campinas, quando alguém tem dor, você tem que tirar a dor dele. Não adianta você querer fazer nenhum discurso, você tem que ter uma competência técnica, mas tão logo você possa complementar isso, você diga ao pé do ouvido dele, nunca te esqueça que você é um explorado. Nunca te esqueça daquilo que a sociedade te rouba e que você tem que conquistar de novo. Agora, eu não vou fazer discurso político quando ele está com dor. Mas eu não posso formar alguém simplesmente achando que uma expressão de qualidade do curso vai ser simplesmente dominar procedimentos e aplicá-los de uma forma absolutamente científica, rigorosa, embora não seja pouco, mas não é suficiente. Está claro? Então, vamos lá. Competência política e competência ética. Isso vale para nós e para todos os que vêm depois, sejam os usuários, sejam os nossos trabalhadores. Quer dizer, a competência que eu preciso. Eu tenho que ter, na formação, atividades, estratégias, possibilidades de levar os atores nas salas de aulas formais, nos serviços, que são os palcos, os cenários de aprendizagem concretos, onde a gente atua de verdade e onde dá sentido para a nossa obra, aprenderem a se auto-organizar, a trabalhar coletivamente, a se reconhecer como membro de um grupo e se oferecer para esse grupo com as suas qualidades, com as suas idiosincrasias, mas entender que ele não pode simplesmente se furtar de atuar numa perspectiva coletiva. Então, ele tem que ter essa competência coletiva. Da mesma forma, se você quiser continuar, nós temos que ter, ainda em construção, o desenvolvimento da competência dialógica, a capacidade de dialogar. E a avaliação não pode truncar o diálogo, por medo da nota, por vergonha do erro, por punição ao pensamento diferente, que faz com que as pessoas não pensem. Não exteriorizem seus pensamentos, porque elas continuam pensando. Então, a competência dialógica é o que vai ser tentado construir nas rodas de conversação virtuais e as presenciais que eventualmente acontecerem, seja esse do encontro final ou os regionais que possam ocorrer, mas, fundamentalmente, vocês têm que desenvolver a capacidade de diálogo, de empoderamento, onde apareçam oportunidades de aprender de uma forma interprofissional, ouvindo os demais, ouvindo as pessoas, trocando ideias e estabelecendo a relação teoria e prática, que é a educação fincada no trabalho e pelo trabalho. Isso as escolas técnicas têm com uma grande vantagem, mas que não pode ser o praticismo, entendeu? Não se trata de levar lá para fazer. Mas não pensa. E quando ele não pensa, ele acaba cumprindo o papel que se espera dele. Ele é um técnico, às vezes muito bem formado, mas com um viés utilitarista, biologicista, não se rompe. Então, eu perco potência no aumento dos atores que lutam por um sistema de saúde diferenciado, né? Eu preciso trazer nessas práticas experiências que possibilitem o valor da solidariedade. Aí vocês dirão para mim, como é que eu meço solidariedade? O fato de eu não ter condição de medir tudo num processo avaliativo não quer dizer que esse valor não deva ser trabalhado. Faz sentido? A gente vem de uma cultura que diz, se cai na prova, tudo bem. Eu vou lá, meço e tudo bem. Agora, esse que é mais subjetivo, eu tenho que tratar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ensinar, eu tenho que promover situações desflagradoras disso, eu tenho que trazer os valores. Eu tenho que admitir que isso é parte da formação, que eu não posso retirar justificado porque não cabe nos processos avaliativos, entenda-se, provas que exploram apenas a cognição, porque eu não formo pessoas para cuidar de outras pessoas, simplesmente porque dominam conteúdos.
Então, nessas relações que não são as de avaliação, mas são de ensinagem, nós somos convocados a trabalhar os valores necessários para que o processo avance numa qualidade e que cumpra a sua intenção emancipatória. Posso continuar? Então, tá. Então, aqui vamos sintetizar um pouquinho o que eu estou tentando falar. Observe que eu vou reforçar sempre que a realidade é o que dá concretude ao que a gente vai fazer e concretude para os estudantes se interessarem, porque é no processo de trabalho que ele está inserido que ele entende as coisas que eu estou falando e que lhe dá sentido. Então, vamos lá. Pode clicar. Fundamental para a gente entender, quando pensar em avaliação, pode ir clicando, é que essa avaliação não pode estar no final do processo. Né? Geralmente eu planejo um curso, no final eu avalio para ver se deu certo. De repente eu pego e ensino alguma coisa, depois eu dou uma prova para ver se ele aprendeu. Então, a teoria mais emancipatória, ela diz o seguinte: primeiro, nunca perca de vista que nós temos objetivos, e são deles que emana a avaliação. É um par dialético. Se eu sei onde eu quero chegar, porque eu quero chegar, a avaliação tem que conversar com esses objetivos, para induzir que eles possam ser atingidos, para garantir que a gente não saia do trilho das intencionalidades mais amplas, políticas e éticas, porque a avaliação não é uma questão técnica, ela é mais do que isso, ela tem uma perspectiva política muito forte, de incluir as pessoas, de alargar horizontes ou de pegar e domesticar e neutralizar as ações mais potentes desses indivíduos. Então, veja, objetivos e avaliação. Avaliação para reforçar objetivos. Depois disso resolvido, eu vou pensar conteúdos e métodos. Aí vocês vão entender um pouco a natureza do curso. Se ele quer chegar a produzir essa imagem de futuro, e ele até escolhe suas intenções, o que ele quer afetar, ele vai pensar processos avaliativos dentro dessa linha. E vai selecionar conteúdos e métodos, recursos que ajudem. Então, por exemplo, se a estrutura são 4 eixos, é porque esses 4 eixos ajudam a cumprir os objetivos. Está claro? Tá. Tudo bem. Se, de repente, os processos avaliativos das aprendizagens envolvem portfólio, projeto de intervenção, trabalho de conclusão de curso, também não nasceu do nada essa proposta. Ela nasce casadinha com a ideia que a gente tem que desacelerar o processo de fazer, parar e refletir por que faz. E, ao narrar, é como se você dissesse: eu marco um encontro comigo mesmo e, surpreendentemente, eu vou. Né? Então, o portfólio é um processo de cada dia você se reencontrar com o seu eu. E pensar. E aí a gente sempre fala assim: eu não sei escrever. Claro, a gente desaprendeu isso. E por trás de escrever para o outro, para produzir nota e significado, a gente nem se reconhece mais no processo. E isto afeta, sim. Não adianta, por exemplo, às vezes as pessoas dizem: não deu tempo de fazer nenhuma narrativa, não fiz nenhum registro em portfólio, posso fazer desses últimos 2, 3 meses? Não é questão de poder, o sentido não foi apreendido. Então, não é de fazer uma coisa para fazer de conta, para escrever para o professor. Não é esse valor de troca. Eu te escrevo isso porque você vai me dar uma nota. Mas é o valor de uso. Eu faço essa parada comigo porque eu estou reencontrando as minhas raízes. E isso acaba devolvendo para a gente um sentido. Faz do trabalho um trabalho que você fala: eu vejo uma repercussão, um significado. Isso não é pouco, não é? Então, observem que, quando se pensa o projeto de intervenção, também não é uma moda. Por que um projeto de intervenção? Porque como aparece no referencial do curso, na avaliação inventiva, não é só resolver problemas, é criar problemas que precisam ser equacionados para melhorar a própria realidade local, que revertem benefício. Imagina isso, né? Individualmente a gente já fala: faz sentido. Imagina quando isso envolve 100 e poucos estudantes num curso e que depois o poder de multiplicação que vocês têm. É de assustar aqueles que querem tirar a força desse movimento. Então, portanto, cursos dessa natureza, em geral, eles não são cursos quaisquer. Eles são cursos
de pessoas que, direto ou indiretamente, militarão, vão lutar por alguma coisa. E por isso que, às vezes, alguns de vocês vão se surpreender gostando do curso cada vez mais à medida que ele acontece, e outros talvez falem, não era isso que eu queria. Porque, eventualmente, não está comprometido com essa densidade política e ética requerida. Então, onde que a gente pode ajudar? Está vendo que ela está com dificuldade, está se perdendo, não está entendendo? O coletivo ajuda. São cursos que a gente aposta que a evasão não deva acontecer. Ela pode, mas eu não posso ficar indiferente a isso. Então, eu tento descobrir, mas esse descobrir implica que o próprio estudante, com o seu tutor, do tutor para o seu orientador da aprendizagem, tenham portas abertas de diálogo, de entendimento e de compromisso. Por isso que é um pacto de qualidade negociada, porque não tem uma mão boazinha, democrática, que é todo mundo dentro. Essa mão democrática e comprometida com os direitos de quem está de fora faz cobranças legítimas de engajamento, de compromisso, de presença. E aí é uma questão que a gente vai amadurecer daqui um pouquinho, não é? Mas observem, organizar assim os processos faz com que a gente não perca o poder que a avaliação tem, a centralidade que ela tem nas políticas, mas a utilize em favor de objetivos mais nobres, objetivos que a gente coloca no projeto pedagógico do curso do Avalia, ou dos cursos que vocês têm nas escolas nas quais atuam. E projeto não pode ser uma coisa morta, que você não tem compromisso com ele. Então, a forma dele não adormecer nos papéis é os atores dialogarem com ele no ato, em situação, o tempo inteiro, não é? Próximo. Então, são vários olhares novos, onde eu vou pegar e me perguntar, como que eu avalio as aprendizagens dos cursistas? Como é que eu sei se eles estão fazendo aquilo que deveriam estar fazendo, em função dos objetivos que eu contei para eles e que eles entenderam? Como é que é? Como que eu vejo o meu trabalho tutorial? Então, portanto, não é um processo de responsabilização do aluno só. Meus especializandos não estão fazendo. E o que eu, como tutor, estou fazendo para? Tá, aí o tutor também tem um outro canal que ele pode acionar, que são os OAs. Como é que esses OAs estão me ajudando a fazer? Então, desse processo que não é de cobrança, de culpabilização, mas de responsabilidade participativa, todos acabam caminhando melhor e o curso chega mais perto dos seus objetivos. Então, e finalmente, o que vai ser? Quando cada um também se pergunta, como é que eu posso avaliar se os trabalhadores de saúde que eu formo, que eu tenho atuado deles, não é depois que acaba o curso no ato ele vai transformando a tua prática. E da prática que você está vivendo, você traz situações para dialogar com. Faz sentido, não é? Então, é um curso de adultos em formação, de profissionais em situação de troca e de referenciais que vão circulando para conseguir que a gente fique cada vez mais aderente ao ideário do SUS. Vejam de novo que eu falo sempre em avaliação referida. Ela está referenciada ao SUS. Aí vamos encaminhando. O entendimento da avaliação que esse curso pretende sedimentar, né? Que vocês se apropriem, que ele faça sentido para vocês, é de uma avaliação como praxis de diálogo. Vejam que eu só dialogo quando eu não tenho medo, quando existe um clima de confiança relacional e quando eu mesmo sou produtor de boas relações com os estudantes, com o meu grupo, quando eu aprendo com o meu grupo, não apenas com o professor ou com o tutor, quando eu aprendo com o usuário, então eu tenho relações mais horizontais. Então, eu tenho o entendimento de que a avaliação é um ato de comunicação com os outros, com pessoas. É um ato que requer escuta. Então, muito se fala de avaliação formativa. Acho que todo mundo já ouviu falar em avaliação formativa, né? Que é quando eu pego e aposto no processo. Então, eu fico, né, tentando ver como foi o desenvolvimento do aluno no processo. Mas tem autores que dizem que antes da avaliação formativa, eu tenho que ter uma observação formativa. Eu tenho que saber olhar, eu tenho que saber escutar,
Eu tenho que pegar e criar elementos para conseguir ter muitos dados que eu compilo em favor do estudante, não é para baixar a nota dele, é para auxiliá-lo a aprender. Mas percebe que é um outro paradigma? Eu tenho que usar a linguagem como fonte de entendimento, não como fonte de poder. Isso é sério, porque a caneta vermelha, simbolicamente, que o professor tem, ela é silenciadora. As pessoas não pegam e falam o que pensam se souberem que o que pensam não corresponde à imagem que ele tem do que o professor gostaria que ele falasse. Então, isso é interditado. Então, esses espaços de silêncio, eles são perigosos, porque a avaliação de bastidor ela é pior que acontece. As pessoas não falam mas continuam processando, continuam, né? Então, essa recuperação dessa conversa ali é muito importante. Outro, a avaliação nesse sentido é uma prática que quer também que as pessoas aprendam a argumentar. Aí Lucchesi, ele fala de 3 verbos para eu avaliar bem. Ele fala, primeiro, acolhe. Acolhe o teu aluno. Crie boas situações favoráveis à aprendizagem. Porém, só acolher não basta. Ele fala, tem que nutrir. Nutrir é fazer os referenciais ajudarem a entender essas práticas. Tá certo? Nutrir teoricamente, nutrir politicamente, nutrir. Por isso que os textos que a gente vai estudar, que vocês vão estudar, eles vão requerer que vocês se encontrem, às vezes, com referenciais novos, que tenham que, de repente... Agora, na terceira fase, ele diz acolher, nutrir e confrontar. Olha que verbo forte. Confrontar ideias. Não é confrontar pessoas. É ter um clima de diálogo que permita eu conviver com o contraditório, com o que pensa diferente, mas tentando compreender a lógica dele, para dialogar com essa lógica e para os impactos dela. Então, isso é muito delicado e muito importante. As pessoas poderem argumentar. Então, antes de dizer certo ou errado, serve ou não serve, isso presta ou não presta, eu tenho que entender o que está por trás daquelas escolhas. Aí você faz a avaliação ser de fato formativa. Porque você reage ao que você vê, você recupera, você devolve, você atua com o dado, você gera consequências sobre aquilo que no primeiro momento ou você não entendeu, ou não fez sentido, ou não concordou. Mas eu não posso dizer que o raciocínio que ele fez está errado. Eu tenho que tentar conhecer no fundamento o que está motivando aquele posicionamento, até para eu poder continuar ensinando, se for o caso, ou aprendendo uma outra maneira de pensar sobre a mesma situação. Por último, é o confronto honesto norteado pela ideia de bem comum. Confronto honesto de posições requer que você tenha realmente estatura, equilíbrio emocional, compreensão do seu papel de educador para confrontar sem punir. Não é não corrigir, mas não punir o diferente porque simplesmente não bate com o que você pensa. E isso faz estragos importantes nos serviços, porque aí você não conversa, né? Ninguém se mostra, ninguém atua em prol das causas do bem comum, né? Ainda, esse aspecto eu queria destacar, que a avaliação é uma praxis investigativa. Então, vocês vão perceber que o curso, vários momentos, vai chamar vocês para a investigação. Mas não é uma investigação simplesmente. A avaliação é uma investigação do cotidiano, daquilo que acontece todo dia, que está nos olhos da gente, que a gente habituou e não enxerga mais. Então, eu vou investigar. Eu vou investigar os problemas que a escola tem, os problemas que os serviços têm, o problema que o meu território tem. Eu vou investigar, não é? Eu vou desenvolver a curiosidade epistemológica, eu vou olhar para aquilo diferente, para eu poder descrever e problematizar alguma coisa, e dizer que ela merece uma atenção, e aquilo me convidar para atuar, né? Eu vou explicitar quais são as evidências, o que eu estou vendo. Como é que eu sustento que aquilo é relevante ou não é relevante, por quem incomoda, a quem prejudica, a quem beneficia? Então, é um processo muito rico de você olhar alguma coisa que você vê todo dia, mas olhar de uma forma diferente. Por quê? Iluminado pela questão da curiosidade científica, não é? E do engajamento nessa realidade.
uma boa prática de avaliativa, ela é dialógica porque ela explora quais são as hipóteses explicativas daquele fenômeno, e hipóteses que são multireferenciais. Ou seja, se eu exploro um problema do meu território e convido o usuário para falar sobre, ele tem uma perspectiva. Se eu trago a voz do agente comunitário, tem uma perspectiva. Mas se eu trabalhar a ideia de que ele é desse tamanho e eu sou do outro tamanho, eu não escuto. Eu não relevo. Eu não acredito no saber dele. E eu estou, com isso, desperdiçando experiências importantes. Então, essa capacidade de ver de uma forma mais ampla enriquece o fenômeno avaliativo. E é diferente da ideia de que tem um que tem o poder de avaliar e o outro que tem que estar ali quieto, esperando essa avaliação de fora, que é a que usualmente a gente traz. E, apesar de não fazer sentido, a gente repete obsessivamente, neuroticamente, não é? Tá. Então, para que isso vá melhorando, nós vamos recuperando as bases teóricas para poder ter um diálogo sustentado, apoiado e entendendo. E aí nós vamos transitar por concepções novas de educação, concepções de saúde, que são algumas vezes antagônicas e conflituosas, são formas diferentes e, na verdade, escondem um pouco, ou explicitam um pouco, melhor dizendo, as visões de mundo que a gente tem, as visões de homem que a gente tem. Vocês vão dizer, tudo isso é avaliação? É. Por isso que esse é um fenômeno complexo. Geralmente, as pessoas podem optar por discuti-lo a partir dos instrumentos, mas você perde toda essa questão sociológica que informa por que ela é uma categoria tão importante e, ao mesmo tempo, que a gente rejeita, explora mal e que, se possível, a gente nem quer perto da gente, como se fora possível viver sem estar avaliando o tempo inteiro, não é? E aí, o sentido da avaliação, como da investigação, é de triangulação, de vários olhares, de várias visões, para produzir novos sentidos, que é o que faz com que o processo de avaliação verdadeiro, ele leve a uma tomada de decisão concreta, positiva, onde as pessoas, de posse do dado, dizem, eu vou fazer isso. Imagina isso no nível da sala de aula, que é o nosso conhecido. Se o trabalhador negocia e entende, participou desse processo, é mais fácil ele se convencer de que há caminhos que nós podemos fazer junto para que você aprenda. Quando isso não está posto no horizonte, ele se contenta com a nota. Deu para passar? Ótimo. Aprender? Não, aprender é outra coisa, não precisa. Ele quer se ver livre do professor, do módulo, do eixo, e ele não entende isso como uma construção que auxilia a ele ter uma inserção diferenciada nos serviços de saúde, que, por sua vez, trazem possibilidades reais de uma mudança para aquele outro que está ali, o usuário, que é o que menos é lembrado em todo esse processo. Então, a avaliação nos cursos de saúde não tem simplesmente um objetivo de aprendizagem particular, individual, privado. Ele faz também com que você se aproxime de referenciais que te habilitem, que te fortaleçam para atuar politicamente e tecnicamente de uma forma mais engajada. Bom, nós vamos falar agora do curso, já tem mais uns 10 minutos eu termino, tá? Aí nós conversamos, se vocês quiserem. Nós temos aqui um projeto. Esse projeto desse curso, ele tem uma perspectiva que ele é semipresencial. Mas também, para muitos, estar num curso em EAD, você fala, é uma coisa nova, eu preciso aprender. Eu também tenho medo, não sei, mas eu preciso aprender. Então, mas existem formas e formas de eu trabalhar num ambiente virtual, numa perspectiva mais inovadora, mais revolucionária, ou não. Então, vamos lá. Eu posso ter um desenho de um curso em que ele quer desenvolver a autonomia dos sujeitos. Ou eu posso ter formas de organizar os ambientes e as relações que, na verdade, produzam também submissão. Depende da mediação, né? Depende das ferramentas que se coloca. Então, quando aparece, olha, o fórum é um espaço interessante de discutir, ele é, se as pessoas frequentarem o fórum. Aí eles estão trocando, se eles não tiverem, ele é só uma ferramenta. Se quem estiver fazendo a mediação, a expectativa for que o professor, o tutor, ele que diga sempre o certo e o errado, não houve rejuvenescimento nenhum da prática. No fórum, é um espaço de aprendizagem coletiva. No coletivo, eu tenho que me sentir pertencendo a um grupo, para eu não ter vergonha de falar, para eu não ser ridicularizado, para eu não sentir que eu estou, né?
aquém do meu grupo, que eu imagino muito poderoso? Às vezes não, estão todos amedrontados. Mas a gente só não fala no fórum porque também não fala no presencial. Porque a gente desaprendeu isso. Entendem? Então a gente diz, no fórum eu não vou porque eu tenho vergonha. Mas se dissesse, na sala de aula você fala, numa palestra você fala, possivelmente também não. Porque você sempre acha que a tua pergunta é muito tola. Quem sabe alguém faz por mim? Eu não vou suportar todo mundo olhando para mim. Então, o fórum, ele reproduz um pouco, se a gente não criar o vínculo no grupo, essa sensação de não exposição. Quando ele é um espaço de exposição apoiado, protegido, negociado, onde um auxilia o outro a aprender. Eu posso usar a liberdade dos movimentos de educação à distância, que é uma das coisas que é maravilhoso. Acho que alguém deve ter pensado, vou fazer esse curso à distância, bacana, que aí eu entro a hora que eu quero, e aí eu faço no tempo disponível. Não é exatamente assim. Porque se for assim, você corre o risco de fazer sozinho também, ou não fazer. Então, há que existir uma disciplina para cursos dessa natureza, porque aí você está se valorizando na relação com os outros. Então, há que existir uma liberdade, mas há que existir uma disciplina metódica, de entrar, de ir lá, de ver. E aí, não é uma questão só de você não usar as outras formas de comunicação, de redes ou de qualquer outro recurso. É que, neste ambiente, também a gente constrói a memória do grupo. Então, não é à toa que o Moodle vai ser sempre muito importante, que é um espaço onde vocês constroem e se formalmente estão frequentando o curso, não é? Alguns dirão, vai ter controle da entrada? Certamente terá, o que não quer dizer que não haja formas de subterfúgio dessa entrada. Perfeito. Mas é como eu estou falando, nós estamos trabalhando numa perspectiva de que vocês querem fazer o curso. Não é? Nós estamos trabalhando nessa perspectiva. Então, tem que existir a entrada, tem que existir a presença e tem que existir a utilização desse ambiente para trocas fecundas, produtivas. Né? Não é uma questão só de, oi, tudo bem, vi, não aconteceu. Não, é discussão em cima de questões deflagradoras importantes que dialoguem com os eixos. Esse curso pode ser centrado no tutor, na opinião de vocês? Ele não pode não ter um tutor presente, ponto. Ele precisa. O tutor é fundamental, como vocês são nos espaços em que atuam. Mas a ideia é que haja uma força para o trabalho em equipe. Aluno, grupo, tutor, orientador. Todos aprendem e se ensinam nesse processo. Eu vou avaliar uma aprendizagem ou várias aprendizagens? Com certeza, várias. Então, não vai ser uma questão pontual, ela é diversificada, em vários momentos. E eu vou trabalhar numa perspectiva de educação maior, formação humana, e não de instrução para domínios de determinados conteúdos e habilidades. Então, há uma outra concepção de qualidade presente nesse curso. Se ela vai ou não se confirmar ao final, vai depender de como a gente jogar com o processo. Se o processo for bom, o produto é bom. Se o processo for capenga, o produto será igualmente capenga. Não tem também milagre, né? Quem faz o processo bom? Todos. O melhor tutor do mundo, ele não consegue se os especializados não quiserem. Né? Os especializandos que querem também não podem ficar abandonados à própria sorte. Eles precisam de uma função forte do mediador. Porque ele ajuda a colocar os debates, a organizar as ideias, ele tem relações que favorecem isso. Então, é mesmo esse pacto negociado de qualidade que cada grupo fará ao longo desse encontro presencial, nos encontros que vocês vão tendo. Né? Próximo. Então, eu posso ter um curso em EAD que seja só reprodução ou transformação. Depende do jeito que eu fizer. Então, por exemplo, se eu quero que uso o EAD para permitir que as pessoas distantes desse Brasil possam estar, então, trabalhando e tendo oportunidades ímpares, eu tenho que garantir não só o acesso ao curso, mas qualidade e compromisso. Isso fez com que a EAD sempre tivesse aquela ideia que, mais ou menos, tudo pode. Não. Ela tem que ter qualidade. Né? Esse curso vai lutar para isso. Tá. Da mesma forma, eu tenho que
conceber que EAD vai também dialogar com a concepção de educação que eu tenho. No caso, nesse projeto, a concepção é ampliada. É tentar puxar, e isso pode incomodar vocês de vez em quando. Porque a gente está acostumado numa toada, né? De repente vem e fala assim, nossa, isso aqui é difícil, às vezes é complicado, às vezes não é, é complexo, e devagarzinho você se apropria, e quando você se apropria, você celebra isso, que é uma conquista que te ajuda a se posicionar melhor no seu ambiente de trabalho, na sociedade, no entendimento das políticas da educação e da saúde, na qual nós estamos inseridos, gostemos ou não. Também nós vamos ter que perceber no EAD que, às vezes, muda o formato, muda o conteúdo, mas, substantivamente, as discussões não se afetam. Então, não é porque está um ambiente de educação à distância que tudo de lá é inovador, é bacana. Às vezes, não é. Quem faz é a forma como aqueles conteúdos, dialogando com os objetivos, mediados pelos homens e mulheres que constituem o grupo, façam com que aquilo circule. Senão, pode ser simplesmente uma mudança de forma, uma novidade. Então, é a velha ideia. A tecnologia é um meio ou é um fim? Ela tem que ser um meio para atingir o fim. Agora, se eu não souber o fim, eu posso simplesmente achar que eu vou lá para fazer circular alguma coisa para, por exemplo, um encontro no qual nenhum de nós se prepara. Imagine o tutor que não se prepara para o encontro e o especializando também que não. Não acontece a aula. Não existe a troca, não existe a aprendizagem. Então, há que existir o aproveitamento disso, não é? Para não reproduzir as lógicas do ensino presencial. Que é tipo, você deposita no outro a confiança de que a aula vai dar certo, seja no tutor ou no colega. Nesse espírito, a ideia é formar alunos equipes fortes, que se auxiliem, que se encontrem, que dialoguem, que discutam, que se confrontem e que aprendam juntos, mediados pelas avaliações processuais que vão fazendo o tempo inteiro da obra inconclusa que estão contribuindo para concretizá-la, não é? Bom, então, aí eu pego em Manuel de Barros uma ideia importante que vocês vão perceber. Nós estamos falando de uma perspectiva contra-regulatória. Ou seja, o mundo está rodando desse jeito, a gente tem uma crítica ao jeito que a escola faz, ao jeito que fizeram com a gente, e a gente quer reverter isso e produzir um outro sim. Então, Manuel de Barros ele fala assim, quem anda no trilho é trem de ferro. Sou água que corre entre pedras, liberdade caça jeito. Então, esperar que a gente encontre o cenário favorável, as escolas prontas, os estudantes dispostos não vai nos levar a lugar nenhum. Há que fazer algumas ousadias, como foi colocado pelo grupo, sem muita certeza se vai dar certo. Milton Santos também diz que a gente tem que aprender a comemorar nossos erros, porque os nossos erros estão carregados de aprendizagens. Então, esse curso vai ter um momento que vai dar uma sensação assim, nossa, meu Deus, o pessoal aqui se equivocou. Vamos consertando no caminho. Para isso vem a avaliação formativa, para consertar no caminho e admitir que a aprendizagem ali está ajudando a construir jeito, a ocupar as brechas, a fazer alguma diferença. Estou falando do curso, mas convidando vocês a imaginarem vocês nos lugares onde atuam, lá nos seus territórios, se terão a capacidade também de abrir-se a esse inusitado, de abrir-se a um jogo diferente com os trabalhadores, de fazer uma aposta que eles também têm coisas a entrar nesse processo e ensiná-los, não é? Pode tirar, isso eu já falei. E aí nós vamos percebendo que a avaliação ela não está sozinha. Esse também é um equívoco da teoria tradicional, que quase a gente pega, olha a avaliação como se fosse ela o começo e o fim de tudo. Não é. Ela dialoga com o trabalho pedagógico que eu faço, ela depende da qualidade das mediações que o tutor ou o professor faz, ela tem a ver com as relações interpessoais, intersubjetivas que são construídas para que ela possa ser mais amorosa, para que ela possa ter um campo onde ocorra generosidade, colaboração. Ela tem a ver com o espírito colaborativo, que também é uma negação da avaliação que a gente conhece, porque você pensa sempre individualmente, e aí você parece que tem que sempre achar o melhor.
Se nós estamos pensando num processo de trabalho em saúde que é colaborativo por natureza, os nossos processos de avaliação têm que arriscar mais essa aprendizagem, sob pena de você realmente não fortalecer isso. Então, os grupos não conseguem trabalhar juntos, porque, especialmente em situações onde ocorre a complexidade do problema, cada um está por si. Isso é muito nefasto para quando a gente pensa processo de trabalho em saúde, que a produção é coletiva, onde cada qual ajuda, cada qual se compromete com aquilo que tem em comum, que são os interesses dos usuários, não é? Próximo. Então, para se sair bem na avaliação, é nos abrirmos para os múltiplos sentidos que ela faz. É ouvir, é enxergar, é falar, é agir, é atuar. Então, ela não é uma categoria estática, ela é uma categoria de ação, de comunicação, de movimento. Por isso, ela não pode ser guardada para o final. É ela que vai iluminando os caminhos, que vai dinamizando, que vai ajudando as pessoas a sentir mais vontade de aprender, porque ela está a serviço dessas aprendizagens. Ela não existe para medir, para a burocracia. Ela é um instrumento de trabalho, um instrumento de gestão importante. Então, quando eu olho também a minha escola, quando eu olho o serviço, quando eu olho as relações com os territórios, eu estou avaliando o processo. Eu quero produzir essas informações, eu quero produzir mudanças. Eu não estou do lado de fora vendo o que não funciona ou o que funciona. Eu estou absolutamente comprometido. Aí Paulo Freire ele comenta isso. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho e na ação-reflexão. Esse é um referencial muito forte nos nossos cursos de saúde, e muito combatido, né? Sobretudo nos momentos em que a sociedade quer voltar para trás. Então, isso já parece que não existe, é fora de moda, é subversivo. Então, vamos voltar com Paulo Freire, na sua singeleza, mas que convida a gente a se dizer no mundo, não é? A trabalhar com o mundo, a usar a palavra, o trabalho, a nossa capacidade reflexiva. E para falar, há que existir diálogos propositivos e referenciados. Ou seja, eu não falo sozinho, eu falo com o outro. E eu não falo só denunciando como fosse uma catarse de tudo que não funciona. Eu começo a falar, fazer diálogos que, na verdade, sejam propositivos. Lembra? Eu não quero isso aqui. Isso não faz sentido. Eu tenho que produzir um sim alternativo, ainda que ele não seja a solução, a superação de todos os problemas. Mas eu não posso admitir a indiferença, o social conformismo. Isso não tem nada a ver comigo. Isso tem tudo a ver com a gente. O jeito de ser, da relação que a IDESUS tem com os territórios, a forma como os territórios... Enfim, é um movimento que está todo articulado e a gente não pode fazer de conta que isso passa ao largo da minha vontade, não é? Pode passar esse. Aí nós vamos perceber que, no espírito de uma avaliação emancipatória, deliberativa, o princípio é de responsabilização participativa. Não importa como cada um de nós vai entrar no jogo, importa entrar no jogo, entrar no curso, viver o curso, se impregnar dele. Só não pode ficar parado. Essa coisa da dança é uma coisa contagiosa, né? A gente sempre acha que não sabe dançar. Mas se a música é boa, de repente você está com o pezinho, né? A mãozinha, alguma coisinha você começa a mexer. Já é um bom sinal. Observe a mão e o pezinho. Você está entrando no ritmo, você está entrando no prazer dessa dança coletiva. Isso vai implicar responsabilidades. Vai nos chamar à responsabilização participativa, que é a única forma de fazer um movimento contra-regulatório não morrer. Ou seja, eu tenho que demandar do outro e demandar de mim mesmo. Entendeu? Vamos imaginar, cena, uma caricatura. Meu tutor, não sei o que mais. Aí você pergunta, e eu? Como é que eu estou nesse grupo? O que eu estou fazendo? O que eu estou contribuindo? Entendeu? Ah, não, o tutor fala, meus alunos não fazem isso, não estão lendo os textos, não trazem ideias. Como é que eu vou conseguir chegar? Eu tenho que cobrar positivamente deles, porque eu tenho que demandá-los para que eles entendam onde isso afeta o trabalho. Por exemplo, o projeto de intervenção, a discussão daquele grupo, o trabalho coletivo. Então, isso faz parte de responsabilização.
A avaliação democrática não é laissez-faire. Um curso democrático não é faz quem quer. Um curso EAD não é uma coisa fácil. Um trabalho de envolvimento nesse curso não é, olha, não deu, mas eu vou e faço de conta que entrei. Não, é entrar, é encontrar as pessoas e sair enriquecido desse encontro coletivo, entrando na dança, não é? Uso aí uma expressão do próprio Cecim, quando ele coloca no projeto de avaliação, né, um dos lugares da avaliação e as relações que tem com as microdecisões pedagógicas. Ele entende também que a avaliação, nesse curso, também vai ser um instrumento importante para que se possa ser dispositivo para analisar as experiências locais, quer dizer, onde vocês estão inseridos, fazendo o quê? Então, como é que está a atuação disso nesse âmbito, né? Como que se organizam as ações em rede e em cadeia? Quais são as possibilidades de integração entre formação, desenvolvimento docente, mudanças na gestão, mudanças nas práticas de atenção à saúde, fortalecimento de participação popular, valorização dos saberes locais? Então, imaginem-se vocês, quando egressos desse curso, mais familiarizados com um referencial de avaliação amplo, que não se esgota na sala de aula, mas que olha para a escola como uma unidade de referência, que relocaliza a escola como produtora de sentidos nas relações que estabelece com o entorno, com os territórios, e percebe isso. E tenta, quando muito, articulá-los para que produzam mudanças em outros âmbitos, que é na gestão, na relação com os serviços, na produção do cuidado. Então, não é uma prática apenas que nós, professores, vamos aprender olhando para o que os alunos fazem, ou o que eles sabem. É o que eles fazem com aquilo que eles sabem. E o que eles fazem, muitas vezes, não tem nada a ver com os espaços formais de avaliação. É aquilo que fica com os estudantes, é aquilo que fica como enunciador dos reais valores que o curso teve, não é? Está ruim a imagem aí, mas é como se fosse realmente uma obra coletiva em que a gente é uma partezinha aqui. Eu entro, essa obra coletiva sem a minha parte fica faltando, né? Mas eu, por melhor que seja, serei sempre parte. O todo vai ser a hora que vocês, no final do ano, setembro do ano que vem, terminarem o curso e tiverem a sensação de que tiveram aprendizagens densas, robustas, verticais, que os tornaram mais humanos, não é? Mais conhecedores dos seus limites e potências e mais dispostos a usar esses conhecimentos para produzir melhora para os outros. Volto a insistir. O certificado, que bom, mas não é o suficiente, não é? E aí, essa imagem desse pintor, Magritte, ele é interessante, eu gosto dela, tenho usado algumas vezes, porque ele olha o ovo, mas ele desenha o pássaro. Na avaliação, a gente tem que estar sempre olhando para cima, para o que deseja, para a imagem de futuro, apesar de sair de um lugar concreto. Mas se eu não tiver essa possibilidade, essa possibilidade de ver a mais, você se contenta com muito menos, não é? Então, ele faz um exercício muito grande de providenciar o futuro. Pelas microdecisões que a gente vai tomando, pelas formas de inserção, a gente consegue, de fato, o projeto de construir o pássaro, a liberdade. Então, nós somos, sim, autores também dessa obra, não é?